Olá, bom dia, Deus abençoe a todos nesse sábado maravilhoso que vou deixar para você aqui uma reflexão da palavra de Deus, para a gente poder compreender que realmente o Senhor quer falar nesses poucos versículos. No capítulo 11 do profeta Isaías, no versículo 6, a Bíblia diz assim: olha, e morará o lobo com o leão, e o cordeiro e o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro e os filhos do leão e a nédia, a ovelha, viverão juntas, e o menino pequeno os guiará. Não sei se você já ouviu algumas pessoas falar sobre esse assunto aqui, esse versículo, e dizer que Deus um dia vai acabar com essa terra aqui e vai fazer uma nova terra, e essa nova terra vai ser se fosse um paraíso, né? E nesse lugar aí, esse lobo e esse cordeiro vão morar junto. Esse leopardo e esse cabrito vai se deitar no mesmo lugar. É uma coisa complicada, né? Para se fazer, para se entender. Mas a grande verdade é que quando o profeta Isaías está falando sobre esse assunto, ele está falando sobre uma figura de linguagem, mesmo porque a Bíblia ela é cheia disso, né? Símbolos, literalidade e algumas vezes figura de linguagem. E esse versículo, esse capítulo aqui, como alguns outros na Bíblia, quando a gente lê ele, a gente não vai achar geralmente o contexto no próprio capítulo. E a teologia chama versículo remoto, onde você lê o capítulo, mas o contexto ele vai ser encontrado em outro lugar da Bíblia, em outro capítulo, em outro versículo, enfim, é por aí. E quando a gente lê essa passagem bíblica aqui com o profeta Isaías, é exatamente isso que está acontecendo. Isso aqui é uma profecia que foi profetizada 700 anos antes de Cristo, né? O profeta Isaías profetizou sobre esse assunto aqui. Tanto é que o título desse capítulo chama-se O Reino Pacífico do Messias e Próspero, não é? Aí quando a gente, para entender melhor isso aqui, o que a gente pode fazer? Para entender essa figura de linguagem, na verdade, porque Deus não vai pegar um leão e colocar junto com a vaca, sendo que o leão é carnívoro e a vaca é um herbívoro. Então não vai dar certo de jeito nenhum. Uma hora o leão vai ter fome e vai ter que comer ela. Isso não funciona. E ela, não é? Por sua vez, ela vai fazer parte ela faz parte da cadeia alimentar desse animal, desse leão, desse leopardo, desse lobo, etc. Mas a Bíblia, ela, como eu disse, que ela é cheia de figura de linguagem, e geralmente essas passagens bíblicas, o que ela está dizendo é sobre união, sobre reconciliação, sobre paz entre as pessoas. Não sobre os animais, mas sobre as pessoas. E quando a gente lê no capítulo 10 de João, porque isso aqui é uma profecia, onde a gente leu aqui, capítulo 11, versículos 6 e 7, é uma profecia que foi feita há 700 anos de Cristo, e essa profecia, ela se cumpriu. Só que o próprio Jesus, no capítulo 10 de João, versículo 16, ele endossa novamente essa profecia quando ele diz assim: tem outras ovelhas que não são desse aprisco, convém agregá-las, então será um só rebanho e um só pastor. Claro que Jesus está falando que ele já tem um rebanho, mas ele tem outras ovelhas. Essas outras ovelhas são exatamente o estrangeiro, o gentio, pessoas que não participavam ou não comungavam da mesma fé do povo judeu, né? Então, para que essas pessoas pudessem ser agregadas juntas, é por isso que Jesus fala, né? Então haverá um só rebanho e um só pastor. Mas para isso acontecer, teria que realmente acontecer o que foi profetizado na figura de linguagem lá, para que a gente pudesse entender. Aí quando você vai para o livro de Efésios, capítulo 2, versículo 13 a 14, lá fala o seguinte, olha, que ele morreu, Jesus, né, para nos trazer a paz, para pacificar a paz, né? Aí ele fala, o apóstolo Paulo, que o muro da separação, ele caiu. Quando o muro da separação cai, aí ele consegue unir os dois povos, quer dizer, o povo de Israel, que é o judeu, né, da época lá, e o estrangeiro,
que é o gentio. Então, gentio e judeu vão caminhar juntos, vão caminhar sem problema de briga. Eles trouxeram a pacificação. Por isso que a Bíblia fala que o reino de Cristo é um reino de paz e próspero. Esse reino, né, que as pessoas acreditam que um dia virá sobre a terra, ele já foi estabelecido quando Jesus ele morre. Esse reino então é estabelecido. Foi completamente estabelecido quando o templo de Salomão, que era o templo do judeu, que era a reunião que eles faziam, caiu, e o que aconteceu? Aí uniu os dois povos, gentio e judeu, dando origem assim ao cristão. Essa passagem aqui é um pouco difícil para a gente entender, mesmo porque a nossa mente, né, e de algumas pessoas, foi manipulada há muitos anos com essa mesma ladainha. E o lobo, né, vai sentar junto com o leão, vai sentar junto com a vaca. E tem um grupo de evangelistas, não estou aqui discriminando eles, que eles pregam aquelas revistas, né, aquelas fotos bonitas, aí tem lá uma família oxigenada, e tem lá gente de todo quanto é nação, todas juntas reunidas, aí tem lá o leão, tem lá a vaca passando junto, aí aquela plantação linda, como se fosse realmente um paraíso. Mas, na verdade, aquilo ali é uma ilustração que, mediante a Bíblia, não é verdadeira. Né? Como eu disse agora há pouco, nós precisamos entender a Bíblia e saber que ela realmente é um livro que foi escrito de forma simbólica, algumas vezes literais, claro, né? E muita figura de linguagem. Isso nós precisamos entender. Se você entendeu, Deus abençoe. E vamos tocar junto aí, que Deus abençoe vocês e a mim também nesse dia.